Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria vou poder aqui contribuir com vocês para a formação de vocês, para o conhecimento de vocês acerca de dois sacramentos que nós temos na nossa igreja, que é o sacramento da ordem e o sacramento da unção dos enfermos. Eu sou o Padre Marcos da Cruz, sou membro da comunidade católica Shalom, na missão de Belém, e trabalho atualmente na paróquia de Santo Antônio de Pádua, que fica na cidade de Baião, pertencente à diocese de Cametá. Eu quero começar a falar sobre este sacramento tão importante para a vida da igreja, que é o sacramento da ordem, o sacramento em que os sacerdotes fazem parte. Primeiramente, eu acredito que nós devemos entender que todo sacramento ele foi instituído pelo próprio Jesus, ou seja, foi o Senhor que criou os sacramentos para que a gente pudesse usufruir deles para a nossa salvação. Os sacramentos foram colocados por Cristo na sua igreja para que por meio deles nós alcançássemos a salvação, ou seja, nós possamos alcançar a salvação. Então, a igreja, ela administra esses sacramentos, ou seja, ela cuida da forma como eles vão chegar até os fiéis. E nesse sentido, então, o sacramento da ordem é um sacramento que foi instituído pelo próprio Senhor. Mais para frente a gente vai ver um pouco a justificativa e os fundamentos deste sacramento na vida da igreja. Mas eu creio que primeiramente, para a gente falar um pouco sobre o sacramento da ordem, nós temos que entender um pouco sobre a realidade do sacerdócio dentro do Antigo Testamento e agora dentro do Novo Testamento. Vejam, os sacerdotes eram homens que eram escolhidos do meio do povo para que pudessem oferecer a Deus sacrifícios pacíficos para o perdão dos pecados. Existia dentre as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, uma tribo, que era a tribo de Levi, que cuidava especificamente sobre o trabalho do templo, sobre as celebrações litúrgicas dali do templo e também cuidava em oferecer os sacrifícios. E para que servia os sacrifícios? Acabei de falar, os sacrifícios eram uma forma que eles faziam para que Deus pudesse perdoar os pecados do povo e também os pecados do próprio sacerdote. Então, como naquela época não existia o sacramento da confissão, da reconciliação, então a forma que se tinha para se reconciliar com Deus era exatamente fazer os sacrifícios que era realizado no Templo de Jerusalém. Então, os sacerdotes cuidavam disso, cuidavam de oferecer o sacrifício a Deus. Em Jesus Cristo, na sua morte, na sua paixão e na sua doação na cruz, se realiza o sacrifício de uma vez por todas, ou seja, uma nova aliança é ali firmada a partir da entrega de Jesus na cruz. É ali no leito da cruz que nosso Senhor Jesus Cristo se torna ao mesmo tempo o sacerdote, a vítima e o altar, como assim a gente diz, né? O sacerdote porque é ele que se entrega ao Pai, ele que oferece ao Pai. A vítima ou sacrifício porque ele mesmo é o sacrifício, ou seja, ele mesmo é a vítima que é oferecida pelo perdão dos pecados da humanidade. E o altar porque ele mesmo ali também se faz como o altar do sacrifício. É por isso que também dentro da igreja o altar ele é tido como a presença do próprio Cristo, ou seja, um símbolo do próprio Cristo. Por isso que na frente do altar a gente costuma fazer uma reverência, né? Justamente em frente ao altar que simboliza o próprio Cristo Senhor, que se dá ali. É o local onde nosso Senhor Jesus Cristo desce novamente para se dar em alimento para a humanidade. Por isso, a função do sacerdote é exatamente essa: oferecer os sacrifícios a Deus, ou seja, oferecia o sacrifício a Deus. Em Jesus Cristo, agora se fez isso de uma vez por todas. A gente, na Santa Missa, a gente apenas atualiza esse momento, ou seja,
relembra este momento, mas não um lembrar de qualquer forma, mas um lembrar celebrativo. Ali na Santa Missa, nós realizamos esta memória perpétua de nosso Senhor Jesus Cristo, que se realiza todos os dias, a não ser na Sexta-feira Santa, que nós não celebramos a Santa Missa. Por isso, a missa ela deve ser entendida como este sacrifício. É ali naquele momento em que nós recordamos todos os passos de Jesus, a paixão de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Talvez numa outra oportunidade nós podemos ver os diversos aspectos, simbologias que existem dentro da Santa Missa, que também não é algo que se esgota, porque cada parte da missa ela fala um pouco sobre a missão de Jesus aqui na Terra, fala um pouco sobre a missão de nosso Senhor Jesus Cristo na sua oferta que foi dada ao Pai por amor a nós, por amor à humanidade. Nesse sentido, então, onde nós já falamos sobre o sacerdócio, sobre a questão do que é o sacerdócio, o Cristo como sendo o único e verdadeiro sacerdote da nova e eterna aliança, nós devemos entender que todo sacerdócio ele está ligado ao sacerdócio de Cristo. Ou seja, é o Senhor que dá autoridade aos seus apóstolos para fazerem aquilo que ele fazia. Dentro da igreja, nós temos duas dimensões do sacerdócio. Existe o sacerdócio ministerial e o sacerdócio régio. O sacerdócio ministerial é o sacerdócio ordenado, ou seja, são os padres, são os bispos, né? E o sacerdócio régio é a grande maioria do povo de Deus, ou seja, a grande parcela do povo de Deus. No sacerdócio ministerial, e cada um se completa, né? Enquanto que no sacerdócio ministerial, nós temos ali os padres, o bispo, que oferecem os sacramentos, que administram os sacramentos, né? Que presidem, na sua grande maioria, os sacramentos. E no sacerdócio régio está a acolhida desses sacramentos, ou seja, o padre celebra a Santa Missa, aqui só para dar um exemplo, e quem acolhe os frutos dessa Santa Missa, é claro, o padre também, mas os fiéis que estão ali, que fazem parte do sacerdócio régio. Então, em cada sacramento também, a gente vai percebendo esse dar, mas ao mesmo tempo esse receber. Na confissão a gente vê isso, no batismo também, no matrimônio, enfim, todos os sacramentos a gente vai percebendo esse dar e esse receber, ou seja, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio régio. Cada um com o seu ofício, cada um com a sua particularidade, mas ao mesmo tempo é um sacerdócio que se completa. Por isso que a gente costuma dizer que nós somos todos uma nação de sacerdotes, né? O sacerdócio que participa da vida de toda a igreja. Todos nós que, quando somos batizados, participamos desse sacerdócio em Cristo. E nesse sentido, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua caminhada aqui neste mundo, ele quis escolher 12 homens para participarem mais intimamente do seu ministério, do seu serviço, que são os 12 apóstolos. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando escolhe os 12 apóstolos, ele dá a eles autoridade. Se você for ver, nosso Senhor ele dá autoridade para expulsar os demônios, para curar as pessoas, ou seja, ele outorga autoridade aos apóstolos para que eles façam em nome de Cristo aquilo que ele fazia. De tanto que ele diz, aqueles que vos receberem, a mim recebem. Aqueles que vos recusarem, a mim se recusa também. Então, ou seja, Jesus ele se identifica com o sacerdócio, ele se identifica com a missão dos apóstolos ali, ao qual ele dá o poder de realizarem algumas atividades em seu nome e por meio dele e com ele ali. Aquela famosa frase do Moisés, né, que é, na verdade, uma parte da Santa Missa, faz parte da doxologia, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. É dessa forma que o sacerdote age. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Toda ação que o sacerdote faz é, então, unida ao sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, nós podemos perceber também nessa autoridade que Jesus dá aos apóstolos, nós podemos perceber claramente também aí
essa autoridade de não somente celebrar a Eucaristia, e de perdoar os pecados, ali no momento que Jesus ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos. Ali, só para recordar antes disso, né, na Quinta-feira Santa, Jesus ele institui a Eucaristia e dá aos apóstolos ali o dever, a obrigação de celebrarem sempre a Santa Missa, quando ele diz fazer isto em minha memória. Na ressurreição, após ele ter ressuscitado, ele aparece aos apóstolos que estavam ali no cenáculo, sopra o Espírito Santo sobre eles e diz: aqueles a quem vós perdoardes serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem os pecados, eles lhes serão retidos. Ou seja, o próprio Cristo novamente dando autoridade ali para os apóstolos. Faz parte do sacerdócio isso dentro da vida da igreja. Então não é invenção, a gente não faz as coisas inventadas, não. Foi o próprio Cristo que deu autoridade aos seus apóstolos e essa autoridade foi então repassada ao longo dos séculos para nós. E depois de Jesus ter instituído os apóstolos, ele então chamou 72 discípulos para colaborarem com a missão dos apóstolos. Não sei se vocês se lembram desse episódio na Sagrada Escritura, onde Jesus ele convoca 72 discípulos e envia 2 a 2 esses 72 discípulos e também dá a eles autoridade para que eles realizem algumas atividades. Ou seja, são atividades semelhantes que é dada aos apóstolos que Jesus outorga ali para aqueles 72 discípulos. Nesse sentido também, quando Jesus ele sobe aos céus, Pedro e Paulo, ao longo da evangelização, ao longo da missão, da caminhada, criando as comunidades, eles começam a constituir, e isso está em Atos dos Apóstolos, eles começam a constituir alguns homens para serem presbíteros e outros para serem diáconos. Os presbíteros com um grau um pouco mais elevado e os diáconos com um grau um pouco menor, né? E a cada um eles vão dando ofícios diferentes. Então, os apóstolos iam criando as comunidades e deixando ali pessoas responsáveis, homens responsáveis para aquelas comunidades. Mais tarde, ao longo dos anos, ao longo do tempo, né, isso vai se consolidando dentro da igreja, né? Esses presbíteros, eles vão sendo também entre eles escolhidos para tomarem uma postura um pouco mais elevada, que é o episcopado. E assim assumem, de fato, fazem as vezes dos apóstolos dentro da igreja. E aí a gente vai vendo, dentro dessa realidade, os graus do sacramento da ordem. É importante a gente entender isso. Dentro do sacramento da ordem, existe 3 graus, tá? Que é o episcopado, o presbiterato e o diaconato, tá? Vou tentar explicar rapidamente cada um deles. O diaconato é o primeiro grau que se recebe dentro do sacramento da ordem. Ele é dividido em 2 realidades, o diaconato transitório e o diaconato permanente. O diaconato permanente é aquele onde o homem ele é casado e ele é ordenado diácono dentro da igreja, onde fica com esse ofício, com esse grau durante toda a sua vida, ou seja, ele, enquanto estiver casado, ele não poderá ser ordenado padre. Existe a particularidade de quando a esposa vem a falecer, ele pode ser ordenado padre, pode sim, já aconteceu casos como esse, mas isso depende muito da necessidade do bispo, depende muito da necessidade da igreja, etc. Então, não é algo que vai acontecer, entendeu? Mas é algo que pode acontecer. E existe também o diaconato transitório, que é o diaconato que é o mesmo, todos os 2 realizam as mesmas funções, têm os mesmos direitos, né? Mas o diaconato transitório é aquele que compete aos jovens, aos homens que vão ser padre. Então, o jovem, quando está no seminário, ele recebe este grau da ordem, ele é ordenado diácono, e depois de um período mínimo de 6 meses, ele é ordenado presbítero. Às vezes varia de diocese para diocese, de lugar para lugar, mas o mínimo são 6 meses, conforme o Código do Direito Canônico. Então, ele está apenas de passagem, entendeu? Nesse grau, por isso se chama transitório, diácono transitório, está de passagem porque ele vai ser ordenado
possivelmente presbítero. E aí vem outro grau, que é o grau do presbítero, né? Que é exatamente o que nós chamamos de padre. Ali, o rapaz, depois de ser sido diácono, agora é ordenado padre. Tanto o diaconato como o presbiterato são realidades que você pode buscar e pode conseguir na igreja. Ou seja, você envia uma carta para você pedir para ser ordenado tanto diácono como também presbítero. Em relação o terceiro grau, que é o episcopado, você não envia carta para você ser bispo, entendeu? Você não pede para você ser bispo. O episcopado é o grau onde o próprio Papa ele convida um determinado presbítero para assumir essa função dentro da igreja. Então é o Papa, que tendo toda uma assistência, obviamente, que elege os seus presbíteros. Assim como os apóstolos lá naquela época escolhiam entre os presbíteros um que pudesse assumir o episcopado, que pudesse ficar mais à frente daquela igreja particular, também nos tempos de hoje acontece dessa forma, onde o Papa, tendo uma assistência de outras pessoas, obviamente, no mundo todo, ele vai escolhendo os bispos, os padres para se tornarem bispo. E aí o Papa ele envia o convite para aquele presbítero e, da maioria das vezes, o presbítero ele aceita porque é um pedido da própria igreja, não é um pedido apenas do Papa, mas um pedido da própria igreja que aquele presbítero agora venha servir em um outro cargo, venha servir mais ainda a igreja. Então esses são os 3 graus do sacramento da ordem: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Só para a questão de entendimento, o diácono ele não celebra missa, tá? Ele não celebra missa e também não realiza o sacramento da unção dos enfermos, que daqui a pouco nós iremos fazer. Só quem realiza esses sacramentos são o padre e o bispo, tá? Os outros sacramentos, como casamento, batizado, ele realiza. Obviamente também o sacramento da confissão também ele não realiza, tá? Mas, e nem da crisma também. Os sacramentos que competem ao diácono são apenas o sacramento do batismo e do matrimônio, que eles podem assistirem esses 2 sacramentos. Os demais sacramentos todos competem ao sacerdote. Por isso que também o diácono dentro da igreja, ele é chamado também de ministro, tá? Sacerdote é apenas o padre e o bispo. O diácono não é sacerdote, ele é um ministro da igreja. Por quê? Porque esse título de sacerdote, ele só é dado àqueles que podem oferecer o sacrifício. Se lembra que eu estava falando logo lá no início? Pois bem, aqueles que que oferecem o sacrifício são chamados de sacerdote. Então, na igreja, só quem faz isso é o padre e o bispo, ou seja, só quem celebra a missa é o padre e o bispo. Então, isso aqui é basicamente, vamos dizer assim, um pouco do que eu tenho para falar para vocês sobre o sacramento da ordem. Eu sei que ainda tem muitas coisas também que a gente poderia aqui falar, dialogar com vocês, mas o essencial é isso, né, que a gente pode perceber. E o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento onde nós usamos como matéria principal o óleo. Esse óleo, que é na verdade o azeite de oliva, ele é usado 3 vezes na nossa vida, pelo menos na grande maioria dos cristãos, se usa 3 vezes, né? No nosso batismo, na nossa crisma e na unção dos enfermos. Todos esses 3 óleos são diferentes. No batismo a gente usa o óleo dos catecúmenos, na crisma a gente usa o óleo do crisma e na unção dos enfermos a gente usa o óleo dos enfermos. Esses 3 tipos de óleos, eles são consagrados, abençoados na missa da Quinta-feira Santa, numa missa chamada Missa dos Santos Óleos, onde é ali naquela oportunidade que os padres fazem a renovação das suas promessas sacerdotais. Os padres recebem
uma dose um pouco maior do sacramento da crisma, tá? Porque quando o rapaz ele é ordenado, além de ser crismado anteriormente, obviamente, ali no momento quando ele é ordenado padre, ele é ungido nas mãos. Quando ele é ordenado bispo, ele é ungido na cabeça. Então ele recebe um pouco mais o óleo da crisma, né? Mas geralmente na nossa vida de católico, todos nós devemos e iremos receber os 3 óleos durante a nossa vida, né? O óleo dos catecúmenos, que foi no nosso batismo, o óleo da crisma, que foi na nossa confirmação, e o óleo da unção dos enfermos. O óleo, ele é um símbolo da eleição também. Antigamente, quando no Antigo Testamento, se vocês forem ver, quando uma pessoa ela era nomeada rei, ela era ungida também. E o óleo também, ele tem essa característica também de aliviar as dores, né? De aliviar também algum hematoma. Eu não sei se vocês usam ou já usaram, mas aqui na minha região, né? Aqui na parte mais interiorana do estado do Pará, a gente costuma usar a andiroba, que é um óleo extraído de uma árvore, onde a gente usa esse óleo, esse azeite, para ali tratar algum machucado, algum hematoma, né? E de fato, aquele óleo ali, ele produz um efeito muito interessante porque alivia as dores também. Então, no tempo de Jesus também o óleo era também usado para aliviar as dores, para aliviar também aquilo que as pessoas estavam sentindo ali naquele momento. E também era um símbolo também de, vamos dizer assim, de preparação. Não sei se vocês recordam, mas na própria Sagrada Escritura diz que as mulheres vão até o sepulcro para prepararem o corpo de Jesus com óleo, com perfume. Então é um símbolo também da preparação dessa passagem que Jesus estava ali fazendo da morte para a vida. Mas falando especificamente sobre o sacramento da unção dos enfermos, que também, assim como o sacramento da ordem, foi instituído pelo próprio Cristo. Só que aqui é interessante a gente atentar para uma coisa, para a gente não se confundir. O sacramento da unção dos enfermos, ele é o único que Jesus ele não fala assim explicitamente nos evangelhos. Mas São Tiago, ele vai promulgar, ou seja, ele vai declarar esse sacramento quando ele diz o seguinte: se alguém de vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o aliviará. E se tiver algum pecado, lhe será perdoado. Você encontra isso na carta de São Tiago, no capítulo 5, versículo de 14 a 15. São Tiago, anota aí, capítulo 5, versículo de 14 a 15. Aí é exatamente que se fundamenta biblicamente o sacramento da unção dos enfermos. Quais são os efeitos do sacramento dos enfermos? Para que serve? Qual a utilidade deles para a nossa vida cristã? Então aqui eu vou elencar algumas pequenas coisas, né, que são muito importantes, que dizem respeito sobre este efeito do sacramento da unção dos enfermos na vida dos fiéis. Então a primeira coisa é que a unção dos enfermos faz com que o doente, o enfermo, se una a Cristo. Ou seja, ele faz com que ali naquele momento de sofrimento, ali naquele momento de dor, a pessoa também ela se una aos sofrimentos e a dores de Cristo. Ou seja, saiba viver mais cristamente, de forma mais cristã, para que não embaralhar muitas coisas, né? Para que saiba viver de forma mais cristã aquele sofrimento, aquela sua dor que ela está vivendo ali naquele momento. Então, a primeira utilidade do sacramento da unção dos enfermos para o cristão é que ele saiba que ali naquele momento ele una a sua dor, o seu sofrimento, com as dores e sofrimento de Cristo, que também sofreu e morreu na cruz por nós. Depois, o sacramento da unção dos enfermos, ele causa consolo, paz e ânimo para suportar aqueles sofrimentos ali naquele momento. E é interessante que eu, pelo menos, ainda não realizei dessa forma, mas eu já vi os padres testemunharem, né, que às vezes o fiel está ali sofrendo, gemendo, né,
com aquela situação de dor, e quando o padre vai ali administrar o sacramento da unção dos enfermos, depois quando o padre sai ali, a pessoa dorme melhor, a pessoa alivia o sofrimento daquela pessoa, ela para de gemer. É interessante como o sacramento da unção dos enfermos ele causa muito claramente isso na vida dos fiéis ali. Então ele dá paz, não somente uma paz corporal, uma paz física, mas um consolo espiritual, que é a causa primeira de todas as coisas aqui quando se trata do sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento ele perdoa os pecados caso a pessoa não consiga se confessar. Então suponhamos que um fiel ele está ali agonizando, um fiel que já perdeu a lucidez das coisas, um fiel que de repente não consegue falar, né? Ou até mesmo aquele fiel que está ali em uma realidade de últimas da vida, né? Está ali de repente sedado ou não sei, está em coma, né? Aquela pessoa ali, quando ela recebe o sacramento da unção dos enfermos, mesmo que ela não esteja em condições de se confessar, ela recebe o perdão de todos os seus pecados. Por isso que é importantíssimo, se a gente percebe alguém da nossa família, algum amigo, uma pessoa que está numa situação nesse sentido, entre a vida e a morte, né? É bom que a gente peça para algum padre ir ali administrar o sacramento da unção dos enfermos para aquela pessoa, para que ela possa então ali ser perdoada de todos os seus pecados e faça uma boa passagem, né? Depois, o sacramento da unção dos enfermos, como eu havia falado antes, ele também ajuda a restabelecer a saúde corporal do fiel, se isso for importante para a vida espiritual daquela pessoa. Eu já vi casos onde o padre foi lá, ungiu aquela pessoa e depois ela ficou bem. Agora, recentemente, ano passado, na verdade, tem um padre que mora aqui comigo, o vigário, e ele foi na casa do pai do nosso funcionário aqui que trabalha com a gente. O senhor ele estava ali praticamente nas últimas, né, como a gente diz, e o padre foi lá, ungiu, fez a administração do sacramento, e depois, quando foi mais tarde, né, o velhinho, parece ser até uma piada, né? O velhinho chamou os filhos e falou assim, não foi dessa vez, não é dessa vez, né? Ou seja, como quisesse dizer, não vou morrer, né? E de fato ele ainda durou ainda alguns meses ali, né? Depois que veio falecer a pessoa ali. Então, se a cura do corpo foi importante para a vida espiritual do fiel, isso de fato o sacramento da unção dos enfermos, ele produz na vida do fiel, se for importante. A igreja entende dessa forma, ou seja, não é uma coisa que vai acontecer, né? Não é uma coisa que dizer assim, vou chamar o padre, que o padre vai ungir, a pessoa vai ficar boa corporalmente, etc. Não, isso não é garantia. Isso só quem sabe é Deus, só quem sabe se a saúde corporal daquele fiel após a unção dos enfermos vai ser boa ou não, entendeu? Se Deus achar que é bom, a pessoa vai melhorar, se não, a pessoa vai fazer a sua Páscoa. Então, primeiro ponto sobre isso. Depois, a unção dos enfermos também prepara o doente, o enfermo, para a vida eterna, como nós sabemos, né? Então, ajuda a preparar a pessoa, sobretudo se estiver ali numa situação onde praticamente quase notório que a pessoa vai falecer porque não tem jeito mais, né? Então, o sacramento da unção dos enfermos, eles ajuda a pessoa a fazer essa passagem, ou seja, perdoando os pecados, dando alívio, fazendo com que a pessoa, ela então ali tenha um pouco mais de conformidade com a situação que ela está vivendo ali. E por último, só lembrando que só quem realiza este sacramento é o sacerdote, ou seja, o padre ou bispo, diácono, e nem leigos e nem religiosos, nem irmã, pode administrar esse sacramento, apenas quem realiza é o sacerdote. E aqui, né, concluo então esses dois sacramentos que falei aqui para vocês. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, tenha colaborado com vocês. Se tiver alguma dúvida, não sei como é que a gente vai responder, né, porque a gente está nessa situação. Infelizmente não pude estar presente aí com vocês, em vista da distância, né, e de outras atividades que eu também tenho,
mas espero que tenha colaborado com vocês, espero que tenha ajudado vocês. A todos a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.